Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Dani e antes da gente começar a falar sobre o vídeo de hoje, sobre o que a gente vai abordar, eu gostaria de agradecer a você que tem se inscrito, você que tem deixado seu comentário, você que tem deixado seu feedback, você que tem compartilhado também os vídeos que eu tenho postado. Eu fico muito feliz com essa interação, porque o canal ele tem um pouco mais de um mês, quase 2 meses aí que eu lancei o primeiro vídeo. E eu fico feliz de saber que eu posso ajudar com um pouco do meu conhecimento, posso ajudar com um pouco daquilo que eu sei e que eu vou atrás também para aprender. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, deixe sugestões de temas que você gostaria que eu abordasse aqui. E eu tento responder todos os comentários que eu recebo, porque eu acredito que da mesma forma que vocês tiram um tempo para assistir cada vídeo, eu também preciso tirar um tempo para responder vocês também, né? Então, fiquem à vontade aí para dar sugestões, também para fazer críticas, tá? Tô super aberta e eu agradeço de verdade por vocês estarem aqui assistindo cada vídeo, tá bom? Bom, mas agora vamos ao que interessa. No vídeo de hoje, a gente vai abordar de um assunto que eu tenho ouvido de muitos desenvolvedores, né, na hora de trabalhar com back-end, tá? Que é o quê? É fazer a transpilação quando tá utilizando o TypeORM com TypeScript, tá? E o que é essa transpilação? Na hora que a gente está desenvolvendo, né, o nosso sistema aqui, o nosso back-end, a gente coloca aqui, utiliza o TypeORM, a gente coloca o TS Node Dev, que vai nos ajudar no momento do desenvolvimento, né? Porém, quando a gente vai fazer o build, por exemplo, quer colocar o teu projeto em produção, quando você faz o build, você encontra uma grande barreira para transpilar o TypeORM. E eu quebrei muito a cabeça procurando na documentação do TypeORM. Fiquei acho que umas 2, 3 horas tentando encontrar como que eu conseguia fazer essa transpilação, como que eu conseguia colocar o TypeORM em produção de uma forma que não fosse tão trabalhosa, de uma forma que fosse menos complicado, tá? E um dos problemas que eu encontrei, a dificuldade que eu encontrei é porque aqui no nosso ORM config JSON, a gente define ele como um TS, né? Como uma extensão de TypeScript. E quando a gente transpila esse nosso código, a gente precisa que o nosso TypeORM comece a buscar a partir de arquivos JavaScript, né? E aí, olhando na documentação, eles falam pra gente inserir aqui tanto o TypeScript quanto o JavaScript, porém, na hora que você vai buildar, ele dá erro, tá? Então, o que eu vou estar passando hoje é um vídeo bem simples, tá? São configurações bem simples, mas que eu acho que vai ajudar bastante quando você precisar colocar o teu projeto com TypeORM em produção, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai transformar esse nosso ORM config de extensão de JSON para JavaScript, tá? Porque a gente vai precisar trabalhar com variáveis de ambiente para a gente conseguir manipular o caminho de produção, né, utilizando o JavaScript, e o caminho de desenvolvimento utilizando o TypeScript, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, por enquanto a gente só renomeia de JSON para JS, tranquilo? A gente precisa também instalar uma lib, que é o .env, que vai nos ajudar na hora da gente fazer... da gente trabalhar com variáveis de ambiente, tá? Deixa eu só arrumar aqui o meu package.json. Tinha uma vírgula a mais. Esse projeto aqui que eu estou utilizando é um projeto que eu estava trabalhando de um outro vídeo, né? Já fica aí um spoiler. Então, ele tem configurações bem básicas do TypeORM, tá? Eu criei aqui o meu database com algumas migrations. Eu tenho o meu model aqui com as minhas entidades, né? O meu repository e as minhas rotas, tá? Um projeto bem simples, que eu não vou entrar na questão de como criar, de como trabalhar com TypeORM. Hoje, para esse vídeo, eu vou falar apenas de como a gente transpilar o nosso projeto de TypeORM, né? Para utilizar ele em produção, tá bom? Então, aqui ele já instalou a nossa lib,
tá? Agora, o que a gente vai fazer? Bom, a gente precisa criar dois arquivos de variáveis de ambiente, né? Um para a gente utilizar em produção e outro para a gente utilizar no ambiente de desenvolvimento, tá bom? Então, eu vou criar aqui, ó, um ponto env dev e um ponto env production, tá bom? E aqui no meu de dev, eu vou pegar as minhas configurações aqui do meu ORM, tá? Nesse momento, a única coisa que eu vou precisar colocar nesse meu arquivo são as minhas migrations, as entities e o que tem aqui dentro do meu CLI, tá bom? Porque o resto, como eu vou fazer aqui na minha máquina, então eu vou deixar as mesmas configurações. Mas caso você esteja trabalhando com um ambiente de produção mesmo, aí sim é interessante que vocês olhem todas essas variáveis para você conseguir manipular ela tanto no ambiente de desenvolvimento quanto no ambiente de produção, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou criar uma variável de ambiente para colocar essa minha migrations, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar um type ORM migration, posso colocar um dir, né? Deixa eu ver aqui a outra. Eu preciso de um para as minhas entities. Então, eu vou seguir esse padrão aqui, ó. Type ORM, tá? Entities. E também para essa minha migration dir. Na verdade, eu coloquei aqui o nome... Vou tirar aqui, né? Vou deixar só migration, vou colocar o dir nessa daqui. Opa. Migration dir. Tranquilo? Então, aqui a gente já tem as nossas configurações para ele utilizar no ambiente de desenvolvimento, tá bom? Por enquanto, a gente não vai criar o de produção, porque a gente vai rodar o nosso build para ver como que ele cria dentro da nossa pasta dist, tá bom? Aqui eu já tenho também o meu tsconfig configurado, né? Mostrando aonde que eu quero que ele gere o meu build, tá? Eu já coloquei também meu root dir aqui, então essas configurações básicas eu já tenho no meu projeto, tá bom? Bom, agora o que a gente precisa fazer, aqui o nosso arquivo, ele tá ainda como uma extensão, né? Ele tá utilizando ainda a sintaxe do JSON, então a gente precisa transformar ele para um JavaScript, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um module.exports, né? E veja que ele já parou aqui os erros dele, tá bom? Vou diminuir aqui para ficar melhor. Bom, lembra que a gente tinha colocado aquela lib.env? A gente vai utilizar ela nesse momento. Por quê? A gente vai falar basicamente para esse nosso arquivo o seguinte, ó. Quando o meu ambiente estiver em desenvolvimento, eu quero que você utilize determinado arquivo de variável de ambiente. Quando você estiver num ambiente de produção, é o arquivo X. Quando você estiver num ambiente de desenvolvimento, é o arquivo Y, tá bom? Então, a gente vai fazer essa configuração aqui nesse arquivo, tá? Então, a gente vai importar aqui, né, o nosso .env, tá? Atentando para um detalhe. Como esse nosso arquivo aqui, ele não vai ter o TypeScript englobando ele, então a gente precisa utilizar ainda a sintaxe do JavaScript, né? Aquela de cons require, tá? Aqui a gente não vai conseguir utilizar o import export, tranquilo? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte: um .env config, tá? E aqui eu vou passar o path para ele. Então eu vou falar, ó, se você tiver, se o teu ambiente for dev, então node.env for igual a dev, então o arquivo que você vai utilizar é o .env.dev. Se não, você vai utilizar o arquivo .env.production. Tranquilo? E aí ele já vai saber
qual arquivo ele vai ter que utilizar, né? Se é o arquivo de dev ou se é o arquivo de produção, tá bom? E agora a gente vai utilizar aqui dentro das nossas configurações, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar para ele pegar dentro de proxy env e eu vou copiar aqui as keys que eu coloquei, né? Porque lembrando que aqui ele trabalha com chave e valor, tá bom? Então eu vou colocar essa para migrations. Vou copiar também aqui para as minhas entities, tá? E também aqui para minha CLI. Salvei aqui e ele já formatou bonitinho pra gente aqui, tá bom? Então, lembrando que se você estiver trabalhando, quando você for colocar no seu servidor, aí você muda todas essas outras variáveis e pode colocar aqui também, tá bom? No seu arquivo de configuração, sem problema nenhum, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora, a gente vai criar um script para ele fazer o nosso build, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Ele vai ser um TS. Na verdade, antes a gente precisa passar qual que vai ser, né? A variável de ambiente que ele vai utilizar. Então, aqui, quando ele for fazer o build, eu vou dizer que ele vai utilizar o nosso production, tá bom? E a gente vai dar um TSC, que ele vai transpilar o nosso código de TypeScript para JavaScript, tá? Vou dar um --target ES5 experimental decorators. Deixa eu só copiar aqui, que senão eu vou errar com certeza como escreve. A gente vai precisar passar esses dois parâmetros aqui para ele, tá? Tanto o experimental decorators quanto o emit decorators, tá? Por quê? Porque essas duas configurações são configurações que o TypeORM ele precisa na hora dele ser buildado, na hora dele ser utilizado, tá bom? Isso daqui eu encontrei varrendo a documentação e fóruns, tá? Então, eu cheguei nessa combinação que é o que de fato precisa para poder funcionar o teu TypeORM quando você buildar, tá bom? Perfeito. Bom, agora que a gente já criou aqui o nosso build, faltou um L aqui. Eu preciso também, ó, como eu já tenho um script que eu utilizo, né, no momento do desenvolvimento, então eu preciso passar para ele também qual que é a variável de ambiente que ele vai utilizar, né? Então, eu vou declarar o node_env como sendo o dev. Tranquilo? E aqui também. Bom, na hora que ele der o build aqui, né? Se a gente for dar um yarn aqui, deixa eu ver se ele vai conseguir fazer. Provavelmente ele vai dar algum erro. Não, ele foi. Então, ó, ele cria aqui a dist pra gente, o database, o models, repositories, né? Ele cria tudo da mesma estrutura que a gente tem, a única diferença é que ele não cria o source, né? Então, aqui em desenvolvimento a gente tem o source e em produção a gente tem o dist, tá? Aí você pode falar, Dani, mas aqui tá fácil. Ele deu um TSC, ele executou e ele transpilou normalmente, né? Só que olha só, se eu der um node dist/server.js, ele vai dar um monte de erro, né? Por quê? Tem algumas coisas que ele não consegue identificar, porque, por exemplo, aqui eu tô falando para ele que é para ele procurar as minhas migrations dentro de source, as minhas entities dentro de source, né? Tudo dentro de source. E é por isso que a gente criou esse nosso arquivo de variável de ambiente, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, nesse nosso de produção. Vou até copiar aqui os mesmos, tá?
E eu vou alterar aqui, ó. Eu vou colocar tudo sendo como dist, ao invés de eu utilizar o meu src, tá? Então, quando eu estiver em produção, o ponto de partida para ele procurar os meus modos, entities e as minhas migrations tem que ser a partir do dist, tá? E eu preciso também alterar aqui, porque ele não vai ser mais um arquivo .ts. Se eu transpilei ele para JavaScript, ele vai ter a extensão de JavaScript. Tranquilo? Bom, configurações já colocadas aqui. O que a gente precisa fazer agora é rodar esse nosso build, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, dar um yarn build, tá? Ele vai demorar um pouquinho para configurar tudo, certo? Se eu der agora um node dist /server.js, ele já está executando, né? Ou seja, a gente já conseguiu fazer com que o nosso projeto seja transpilado para JavaScript utilizando o TypeORM e a gente já conseguiu com que ele seja executado, tá bom? E como que a gente pode testar isso? Deixa eu abrir aqui meu Insomnia. Demorar um pouquinho. Não tem problema. Só para vocês verem que eu não estou mentindo. Bom, então aqui, ó, eu tenho o meu back-end já rodando com a transpilação, tá bom? Então, ó, eu vou dar um send aqui. Veja que ele já executou certinho. Tá bom, mas em desenvolvimento continua funcionando? Bom, vou dar aqui meu yarn dev server. Né? Veja que ele já rodou, já iniciou meu projeto. E se eu rodar aqui, ele continua funcionando também da mesma forma. Ou seja, a gente já conseguiu colocar o nosso projeto tanto em produção como em ambiente de desenvolvimento, certo? Uma coisa importante para vocês observarem é que o quê? Se a gente criar aqui esse nosso arquivo como sendo apenas .env, sem ter, né, o nosso sufixo, sem ter algo depois do .env, automaticamente ele vai sempre executar o .env. Ou seja, se você estiver em ambiente de desenvolvimento, você não vai conseguir fazer essa verificação aqui que ele faz, tá bom? Por quê? Independente de você ter essa configuração, por padrão, ele sempre executa o .env, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, um .env dev e um .env production, tá bom? Porque dessa forma, a gente consegue controlar se a gente quer em ambiente de desenvolvimento ou se a gente quer em ambiente de produção, tá? Se a gente vier aqui, ó, tá tudo já em JavaScript, como a gente esperava, tá? E com isso, ele consegue já utilizar aqueles decorators que a gente tem aqui. Por exemplo, aqui se a gente vier numa entidade, né, ele tem o @entity, o @generated, column, ou seja, quando eu transpilo ele para o JavaScript, com essas configurações que a gente colocou aqui, ó, no nosso package.json, ele automaticamente também já transpila pra gente todos esses decorators, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso, um vídeo um pouco mais simples, mas que eu espero que ajude esses desenvolvedores que têm quebrado a cabeça aí para fazer essa transpilação do TypeScript para o JavaScript utilizando o TypeORM. A documentação do TypeORM nessa parte ela não é tão boa, né? Como eu falei, eu quebrei aí um pouco a cabeça, mas procurando aí, varrendo a internet, eu consegui chegar nessa solução e eu espero que ajude vocês muito, tá bom? Então por hoje é só. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo também. Se vocês quiserem abordar também algum assunto específico, é só colocar nos comentários, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Até mais!